a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo do canal Deixados para Trás. Irmãos, no dia de hoje, quando eu estava me deslocando para o meu trabalho, me aconteceu uma cena que me chamou a atenção. Durante o trajeto, subiu uma família no ônibus onde eu estava me deslocando para o trabalho. Uma mãe e 3 filhos já adolescentes, um garoto e 2 meninas. Então eu fiquei observando a menina menor dela e eu pude perceber, assim como todos perceberam, que ela tinha algum problema. E esse problema aparentava ser uma deficiência mental, ou talvez alguma coisa que levasse ela a não conseguir se expressar ou se conseguir se comunicar. Então, eu fiquei observando aquela mocinha e eu fiquei me perguntando, meu Deus, uma mocinha tão bonita. Eu queria que vocês estivessem no ônibus para você, uma mocinha tão bonitinha, mas bonitinha mesmo, bem ajeitadinha. E se percebeu o amor daquela mãe para aquela mocinha. E até para ela caminhar era necessário uma ajuda. Não que ela tivesse um defeito físico, mas aparentava ser um retardamento mental ou alguma coisa assim. E eu fiquei observando aquela família, os outros 2, o garoto e a outra moça, até auxiliavam a mãe. E durante o percurso eu observei o amor daquela mãe para aquela mocinha, daquele jeito. Então, eu comecei a meditar um pouco a respeito daquela situação e perguntar em pensamento ao Senhor: quem foi que errou? Foi seus pais que pecaram? E eu fiquei meio pensativo nisso. Então, quando eu cheguei na minha empresa, eu fui para um lugar mais reservado, fui conversar com o Senhor a respeito daquela situação que tinha me causado uma comoção, não é mesmo? E aparentemente aquela mocinha ela tinha todas as características de uma criança autista. Então eu conversando com o Senhor, perguntando: Senhor, em relação a essas situações que nós vemos, o que tu podes nos falar? Então o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a anotar. E o Senhor começou assim: depois de Adão, todo e qualquer ser humano é formado pelo ser humano. Adão foi o único que foi formado por minhas mãos. Os erros nas uniões foram arrastando-se de geração em geração. Os erros do passado manifestam-se no futuro. Então eu perguntei: isto pode ser modificado, Senhor? E o Senhor Jesus respondeu: tudo depende do quanto se aprofundar no conhecimento dos antepassados e históricos de doenças, principalmente aquelas que são passadas hereditariamente. A ciência dos homens tem condição de responder isso, mas ela nunca vai conseguir resolver. Então eu perguntei: uma vez que se descobre a possibilidade de formar um filho ou uma filha com alguma anomalia genética, o que se pode fazer, meu Deus? E o Senhor disse: o cuidado deve ocorrer antes disso, na formação do casal. Infelizmente, os homens não creem que eu tenho prazer em formar casais. Uma minoria recorre a mim para a formação de uma união saudável com um parceiro que seja compatível geneticamente. Devido a isto,
em algum momento da concepção dos filhos, algum manifesta o gene que foi passado desde gerações antigas. Então eu perguntei: então, Senhor, uma vez que o casal sabe da possibilidade de algum filho herdar uma anomalia genética, o que eles podem fazer? E o Senhor falou: orar antecipadamente, esperar meu sinal, e só então formarem este novo ser. Então eu perguntei: e para os que já possuem filhos com essas doenças genéticas, meu Deus, como a menininha do ônibus? E o Senhor falou: convém fazer a obra de Deus, assim como eu fiz. O problema é que a fé tem sido cada vez menos praticada. Pouquíssimos possuem a coragem de se colocarem na brecha e assumir uma postura de quem é desafiado a provar o meu poder. É porque muito pouco se divulga, mas há testemunhos por todo o mundo, onde um servo fiel ousou acreditar e o milagre aconteceu. A pessoa considerada incurável foi restaurada ao estado normal, como deve ser. Eu não tenho prazer no sofrimento dos homens. A maldade dos pais foi visitada nos filhos na terceira e quarta geração. Mas entendam bem, não é a maldade consciente, aquela praticada sabendo que minha palavra condena. Esta não vai se manifestar nos filhos. Nunca mais dirão este provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. A maldade que se manifesta é esta: se unirem a qualquer um sem a mínima preocupação. Então eu perguntei: mas a minha filha nasceu com uns traços genéticos de uma anomalia que eu lhe passei. E aqui esclarecendo para os irmãos, só depois que a minha caçulinha nasceu, que foi feito o teste do pezinho, que nós fomos chamados lá e foi nos alertado que eu e a minha esposa deveríamos fazer um exame de sangue para fazer uma verificação genética. Nós fizemos e foi constatado que eu tenho alguns traços de um tipo de anemia muito rara, mas só os traços. E de todos os meus filhos, só a minha caçulinha que herdou esses traços, mas nada que se manifeste nela. Apenas foi mencionado que num futuro, se ela quisesse se casar, ela deveria primeiramente levar o seu pretendente para fazer um exame para ver se eles geneticamente serão compatíveis e não seja transportado este traço genético para as próximas gerações. Então Jesus continuou: mas a sua filha é saudável, filho, e nunca vai manifestar qualquer anomalia. Mesmo que você soubesse desse problema que carregas, bastava orar antes e se prevenir. E mesmo assim ela nasceria perfeita, como nasceu, e nenhuma doença hereditária se manifestará. Então, eu perguntei para o Senhor: então tudo isto que vemos, meu Deus, vem desde a antiguidade? E Jesus respondeu: sim, uniões que eu proibi para os judeus e não foram observadas, uniões que os gentios faziam e que eu sabia que iriam gerar problemas. Então eu perguntei: as pessoas não sabem disso, Senhor, e te acusam em todos os sentidos. E Jesus respondeu: eu sei, e isto por séculos, como se eu tivesse prazer na dor, no sofrimento. Hoje, é possível saber se uma união vai gerar filhos saudáveis. Porém, não é uma preocupação dos homens, visto que o prazer momentâneo é mais importante do que o compromisso do futuro.
Então eu perguntei: e aquela mocinha do ônibus, Senhor? Ela pode ser curada? E o Senhor respondeu: pode, mas há um processo longo e não há ninguém que queira investir nessa causa. Então eu perguntei: como assim, Senhor? Que processo é este? E Jesus respondeu: a mãe e os irmãos devem ouvir a minha palavra, até que seus corações estejam cheios e suas bocas não possam manifestar incredulidade. Depois disso, um servo consagrado e cheio dos dons espirituais deve orar a oração da fé. O que vem a seguir é o mais importante. Devem continuar crendo até que o milagre se concretize. De forma alguma devem abrir a boca para falar palavras negativas e de desânimo. Só assim o milagre se manifestará. Então eu disse: Senhor, eu não sei quem são eles, nem onde eles moram. Mas envia um servo teu até eles, e seja feito conforme tudo que tu me disseste até agora. E Jesus falou: faça então essa oração, filho, e eu tocarei em algum servo meu, para que seja instrumento do meu espírito, e abençoe aquela família. E foi o que eu fiz. Eu larguei meu caderno de oração e comecei a orar, clamando pela vida daquela mocinha, daquela família, e me levantei contra todos os espíritos enviados do inferno para atrapalhar e para colocar barreiras malignas de forma que não chegasse a palavra de Deus até eles. Foi o que eu pude fazer. E o Senhor me disse: assim está feito, filho. Que essa experiência possa ser motivo de ensino para todos aqueles que estão me ouvindo. E esta foi a mensagem que o Senhor me entregou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.